Bom, gente, boa tarde. Vamos agora para a nossa aula de história, tá bom? Que eu ia dar ontem, mas não deu tempo, foi bem puxado, acabou não dando tempo, tá? Nessa aula de história, vamos dar continuidade ao que foi explicado nas aulas anteriores, que nós falamos sobre a chegada dos portugueses no território brasileiro. Lembram que a gente conversou sobre os primitivos, né? Que eram os indígenas. Lembram? Na aula passada que eu falei, que eu disse que eles barganhavam, né? Com os indígenas, ofereciam algo que eles tinham de precioso, de novidade para os indígenas, porque até então eles não conheciam esses materiais. E pediam em troca um serviço, né? Que era cortar as árvores e levar para as embarcações, tá bom? Aninha, fecha a porta para mim, por favor, meu bem. Vamos lá. Sabemos que os portugueses, eles foram para o território brasileiro. Isso nós já sabemos, tá bom? Mas o que acontece? Quando os portugueses foram para lá, e eles denominaram que aquela terra era deles, eles precisavam de alguma maneira deixar claro que aquela terra era deles. Eles não podiam colocar uma placa bem assim, terra portuguesa, não. Eles tinham que de alguma forma deduzir que tinha dono aquele local, né? Então eles pouco se importaram. Para quem? Eles pouco se importaram para os indígenas que já estavam naquele local. Então eles não fizeram não deram a mínima para os portugueses, tá bom? Eles não se importaram com nada disso. Deixa eu ver se eu consigo desligar aqui rapidinho. Peraí, gente. Vou dar uma pausa rapidinho. Então, gente, eles precisavam de alguma forma falar, ó, aqui tem gente e quem mora aqui são os portugueses. Então, eles não deram a mínima para os indígenas. Eles já moravam lá, já habitavam aquele local. Então, se a gente for parar para ter uma noção, aquelas terras realmente eram de quem, gente? Dos indígenas. Mas por questão de grande diferença, de status, de poderes, eles chegaram lá e falaram que aquela terra era deles e ponto, e acabou. Para que ele pudesse demonstrar que aquele local era dele, ele celebrou uma missa, né? Lá em Porto Seguro. E naquele local, né? E naquela região da costa, ou seja, aquela região toda litorânea, eles começaram a povoar. Eles começaram a colonizar. O que é colonizar? Eram as pessoas que moravam naquele local, né? Eles eram os portugueses que eles traziam de Portugal para habitar aquele local, povoar o território brasileiro, né? Inicialmente eles povoaram somente lá no Nordeste, na região do Nordeste. E os franceses, pessoas de outros territórios, começaram a invadir as terras que eram dos portugueses lá pela região sul, porque não tinha ninguém morando. Então, onde tinham pessoas morando era para o quê? Para defender o local, para proteger de invasões, para povoar e, consequentemente, para que eles pudessem produzir alguma coisa, né? Plantar e colher para gerar lucros para os portugueses, tá bom? E eles continuaram com a questão das derrubadas do pau-brasil, eles derrubaram e tudo mais. Mas também teve uma outra coisa que eles fizeram para gerar lucros. O que? Alguém sabe me dizer? Pegaram os negros. Não, isso foi bem depois. Eles plantaram alguma coisa. Qual foi a primeira plantação que eles fizeram? Mandioca. Arroz. Não, gente. A gente já estudou sobre isso. Semente. Eles começaram a plantar a cana-de-açúcar, tá bom? Foi o primeiro tipo de cultivo que eles fizeram. Foi o cultivo da cana-de-açúcar. Porque o açúcar era algo também muito valioso naquele momento, tá bom? Então eles começaram a cultivar a cana-de-açúcar. O solo brasileiro é ótimo para quem vai cultivar cana-de-açúcar.
Principalmente se for numa região litorânea. Principalmente se for lá em Pernambuco, tá bom? Então, eles começaram a cultivar, a plantar a cana-de-açúcar, né? Nos canaviais. O que são os canaviais? São os locais, né? Que eles são as grandes plantações de cana-de-açúcar. Tinham a casa de engenho. O que é a casa de engenho? Era um local que tinha a casa do dono do engenho, né? Do fazendeiro. Tinha o local onde era plantado, que era o canavial. Tinha o local onde eles preparavam, né? Moíam a cana para preparar o açúcar. Tinha a casa dos escravos. A partir de que momento eles foram em busca dos escravos? Quando os indígenas começaram a se rebelar, ou seja, não aceitavam o trabalho. Como eu falei na aula passada, a população indígena começou a diminuir, certo? E a produção de cana-de-açúcar estava cada vez maior. Então, eles não estavam dando conta da demanda. Os próprios portugueses e os indígenas não estavam dando conta da demanda de cana-de-açúcar. Tinha muita cana-de-açúcar para colher e poucas pessoas para fazerem esse serviço. Porque muitos dos portugueses não se atreviam a mexer, tá, gente? Aqui, se você planta alguma coisa na sua casa, você mesmo colhe, você mesmo cuida, né? Pode ser que você chame alguém para te ajudar em uma coisinha ou outra. Mas os portugueses, que era quem estava realmente querendo o dinheiro, querendo se beneficiar, eles não colocavam a mão na massa não, tá, gente? Tinha as pessoas que faziam esse trabalho para eles. E nesse caso eram os escravos. Quem foram os escravos? Indígenas inicialmente, mas depois eles foram em busca de quem? Dos negros. Foram lá na África, muitas das vezes pegaram pais de família, pegaram famílias completas, inclusive crianças, para trabalharem nos canaviais. As mulheres, a maioria das vezes, ficavam na casa do senhor de engenho, como empregadas, né, entre aspas, né, cuidando da casa, cuidando do lar, cuidando da sinhá, como eles chamavam, cuidando da alimentação, cuidando das crianças, certo? Tanto é que tinha as amas de leite. O que eram as amas de leite? As amas de leite eram negras que tinham o seu filho, né, pequeno, por isso tinha leite, estavam amamentando. E as mulheres brancas, né, as donas, as mulheres dos senhores, também tinham filho naquela mesma época. E elas não queriam amamentar o seu filho. E por isso ela dava para aquela negra, né, para aquela escrava, amamentar o filho dela. Porque eles falavam que era mais forte o leite, né? Tinha questão das mulheres não quererem estragar o corpo delas, né? Tinha questão de não querer estar amamentando o filho. Então elas deixavam por conta também das escravas, né, que estavam na casa delas. Por isso que era denominado amas de leite. As amas de leite eram as mulheres que ficavam responsáveis também, além de cuidar da casa, de cuidar das crianças, de cuidar de tudo, elas também amamentavam o filho das mulheres, tá bom? No caso da dona, entre aspas, da dona dela. Os filhos delas ficavam com elas também. Tanto é que eles cresciam juntos, né? Brincavam juntos, mas era nítida a diferença de criação. Enquanto o menino branco tinha de tudo, o negro não tinha praticamente nada, né? Questão de educação, de estudo, entre outros, tá bom? Por isso que dizem que a questão do preconceito vem desde há muito tempo atrás, tá bom? A questão desse preconceito racial, do preconceito com os negros, vem desde muito tempo, desde a época da escravidão, tá? Vamos lá, livro de vocês, página 22. Até 1530, ou seja, 30 anos, né, após a descoberta, entre aspas, né, após eles encontrarem as terras brasileiras, os portugueses não se preocuparam muito em ocupar as terras brasileiras. O maior interesse deles estava em explorar o pau-brasil, obtido no litoral brasileiro. É o que eu falei. Eles inicialmente não se importavam em morar naquele local. Eles só tinham interesse de quê? De estar retirando o pau-brasil, né? E exportando
e vendendo aquele pau-brasil. Então eles durante 30 anos não tinham interesse algum de estar morando aqui nas terras brasileiras, tá? Eles só queriam estar gerando de lucro e dinheiro para eles, tá? Somente a partir de 1530, o governo de Portugal mudou de ideia com relação à ocupação das terras do Brasil. O litoral do Maranhão, do Rio de Janeiro, de Pernambuco e da Bahia eram os mais cobiçados pelos invasores estrangeiros, ou seja, eram os mais desejados por pessoas de outros países, tá bom? Pelos invasores de outros países, da França, entre outros, tá bom? Da Europa. Então, eles fizeram o quê? Da Espanha, desculpa. O que eles fizeram? Eles começaram a povoar os locais que eram mais visados, né, mais desejados por esses estrangeiros. Vamos supor que essa escola aqui é o território brasileiro, certo? Vamos fingir que não tem ninguém aqui na escola. Não tem nenhuma aluna, certo? Vamos supor que o vizinho ali da frente, ele gosta muito daqui, porque aqui tem muitas cadeiras legais. Ele quer pegar essas cadeiras pra ele. Mas as cadeiras que ele mais gosta é a da nossa sala, a da sala daqui de lado e a da sala do primeiro ano. E eles começaram a vir aqui. Pegaram uma cadeira, depois pegavam outra cadeira. E o que é que o dono de Portugal, o dono da escola, pensou? Não, peraí. Se o meu vizinho, se os outros países estão querendo pegar as minhas coisas do meu território, eu preciso colocar gente lá. Então o que é que os portugueses fizeram? Colocaram pessoas morando nos locais que eram mais desejados. O que é que o dono da escola fez? Colocou pessoas nas salas, colocou as pessoas na sala em que ele pegava mais cadeira. Colocou pessoa aqui para ocupar esse espaço, pessoas na sala da frente, pessoas no primeiro ano. Então o que é que ele começou a fazer? Começou a povoar, porque se chegasse alguém aqui para pegar a cadeira, vocês iriam deixar? Não iria deixar. Da mesma forma, é lá na época, antigamente. Quando chegava algum invasor num território que já estava ocupado, as pessoas não deixavam ele roubar o Brasil, roubar as especiarias, entre outros, tá bom? Que como os portugueses também se interessavam pelo pau-brasil. Por isso, os portugueses tomaram medidas para ocupar e defender essas regiões de outros povos. Desse modo, a partir de 1530, o território brasileiro começou a ser povoado pelos portugueses e algumas vilas foram fundadas para povoar, proteger e cuidar do território. Em 1532, foi fundada a primeira vila denominada São Vicente, no atual estado de São Paulo. Em 1549, foi fundada a primeira capital do território, chamado Salvador. Vários portugueses com profissões diferentes imigraram para o Brasil com suas famílias, na esperança de conseguir terras para sobreviver e reconstruir a vida em uma condição melhor. Então, gente, os portugueses que estavam, obviamente, longe de Portugal, eles tinham um estilo de vida. Na maioria das vezes, alguns passavam por dificuldades. Então, o que eles pensavam? Bom, já sei. Se eu for para o Brasil, que é um território novo, tem terra boa para plantar, né? Que eles estão liberando algumas pessoas morarem lá, o que eu vou fazer? Vou para lá. Então, os imigrantes portugueses vieram para aqui, território brasileiro, com a intenção de melhorar a sua vida, tá bom? Próxima página. Cultivo de cana-de-açúcar. Quando os portugueses iniciaram o povoamento do Brasil, começaram também a cultivar a cana-de-açúcar nos arredores de Olinda e Pernambuco e São Vicente. Em São Paulo, em São Vicente, que fica em São Paulo. Com a fundação das primeiras vilas, os portugueses instalaram alguns engenhos para produzir açúcar e vendê-los na Europa. Para isso, conquistaram as terras dos indígenas e tentaram escravizá-los, lembra que eu falei? Para o trabalho nos canaviais, o que gerou conflitos e fugas dos nativos para o interior do território. Com o tempo, o número de indígenas diminuiu em terras brasileiras. Apesar de resistir e enfrentar os portugueses, a maioria dos grupos indígenas foi derrotada pela força das armas ou por causa de doenças.
É o que eu expliquei pra vocês. Começaram a plantar, produção aumentou. Indígenas tinham que trabalhar para ele. Eles começaram a não aceitar esse tipo de trabalho, o que é algo normal. Imagina só, eu venho aqui, gente, sou dona desse território. Faço plantações e falo: Lorena, Ana Luísa, Ana Beatriz vai colher tudo isso aqui de manhã até de noite, sem pausa, sem intervalo, não vai receber nada por isso. Vocês iriam gostar? Obviamente que não. Às vezes, até você recebendo dinheiro, trabalhando o dia todo, você cansa, você não aguenta mais. Então, os indígenas não aguentavam, porque de primeira, não. Porque de primeira, e você guarda para prestar atenção. Porque de primeira, o que eles fizeram? Chegaram, pegaram o território e falaram assim: é tudo meu. De primeira, já perderam um território que era deles. Segundo, começaram a trabalhar de uma maneira enorme, né, de muito cansativo, em prol dos portugueses, ou seja, só para ajudar os portugueses. Mas inicialmente eles recebiam aqueles objetos em troca. Mas mesmo recebendo objetos em troca, chegou um determinado momento em que os indígenas já tinham conseguido conquistar muitas coisas. E que não queriam mais arrancar árvores e mais árvores, cortar troncos e mais troncos, levar troncos e mais troncos para as navegações e receber em troca um pente, um garfo, um espelho, um chapéu. Era algo que não compensava para os indígenas. E que nós sabemos que isso é óbvio, né? É um trabalho muito duro para ganhar nada praticamente. Então os indígenas, quando perceberam que os portugueses já estavam escravizando eles, desde o pau-brasil até agora, né, até nesse momento, para colher, plantar e colher a cana-de-açúcar e moer a cana-de-açúcar e tudo mais, eles não aceitaram. Eles se revoltaram, se rebelaram entre eles. Mas o que aconteceu? Se nós compararmos uma lança, uma flecha com uma arma, é uma diferença bem grande, não é verdade? Por mais que o indígena tenha uma pontaria muito boa, saiba utilizar a sua ferramenta muito bem, não é a mesma coisa. Não é verdade? A gente sabe que não é a mesma coisa. Então, os portugueses começaram a ameaçar. Muitos deles continuaram resistindo, que não ia trabalhar. Muitos deles foram mortos por conta disso. Tiveram brigas entre eles por conta disso. Outros acabaram fugindo por medo de toda essa situação, porque tinham medo de morrer e não queriam trabalhar demais em troca de nada. Já não bastava perder o território que era deles. E outros morriam por conta de doenças. Como assim, professora, doenças? Os indígenas conheciam certas doenças. Exemplo, gripe, conhecia a febre, né, que não é uma doença, é uma reação do nosso corpo. Conhecia um resfriado, conhecia uma cachumba. Exemplo, eu não tô falando que eles conheciam de fato essas doenças. Mas eles conheciam um determinado tipo de doença. E com as plantas que eles conheciam, eles sabiam a cura daquelas doenças, certo? Então, se fulaninho, o indígena tal, gripava, ele sabia qual planta, sabia o que ele poderia fazer para ajudar aquela pessoa. Quando os portugueses vieram para cá, eles trouxeram doenças desconhecidas pelos indígenas. Ou seja, os indígenas não conheciam aquelas doenças e não sabiam tratar aquelas doenças. O que aconteceu? Os indígenas foram contaminados, infectados por algumas doenças e acabaram morrendo por conta disso, porque não conseguiam se tratar, tá bom? Como se fosse o Covid, nessa época, é uma doença totalmente diferente quando começou a pandemia, né? É uma doença totalmente diferente, ninguém sabia o que era, mas sabia que estava matando. Da mesma forma, foram contra os portugueses, foram para a terra dos indígenas, vieram para o território brasileiro. Eles trouxeram doenças que, por mais que eles conhecessem, eles estavam contaminando um povo que não sabia que doença era aquela, tá bom? E como eles não falavam a mesma língua, eles não conseguiam estabelecer uma comunicação pedindo ajuda, perguntando como é que tratava, entre outros, tá bom?
Então, motivos da diminuição da população indígena: conflito entre eles, certo? Muitos morriam porque não aguentavam o trabalho, ou até mesmo em brigas. Muitos fugiram e outros morreram por conta das doenças. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Na página 23 é bem rapidinho. É para numerarmos 1, 2 ou 3 de acordo com a ordem do fato dos acontecimentos, tá? Eu vou primeiro ler as 3 frases, depois vamos organizar para saber o que aconteceu primeiro, o que aconteceu segundo e o que aconteceu depois, tá bom? Início da ocupação do território, chegada dos portugueses às terras brasileiras, exploração do pau-brasil. O que aconteceu primeiro, gente? Os portugueses começaram a chegar. Isso mesmo. Então, no segundo quadradinho aí, coloca o número 1. Porque chegada dos portugueses às terras brasileiras. Então, no segundo quadradinho, número 1. Você colocou no primeiro. No segundo quadradinho, coloca o número 1, tá bom? No segundo quadradinho aqui, número 1. Porque inicialmente eles chegaram, tá bom? Aí sobrou início da ocupação do território e exploração do pau-brasil. O que aconteceu primeiro? Início da exploração do pau-brasil. Início da exploração do pau-brasil. Então coloca o número 2 no terceiro quadrinho. Número 2 no terceiro quadrinho. E por último, o número 3, que foi quando eles começaram a povoar o território, tá? Então a ordem ficou 3 no primeiro quadrinho, 1 no segundo quadrinho e 2 no último quadrinho, tá bom? Então, eles encontraram as terras brasileiras, começaram a explorar o pau-brasil sem medidas alguma, né? Começaram a explorar. Depois de 30 anos que eles decidiram começar a povoar, por conta das invasões de outras pessoas, tá bom? Dos estrangeiros. 2. Por que os portugueses iniciaram a povoação do território brasileiro? Para proteger. Isso mesmo, para proteger, porque eles temiam, eles tinham medo de perder as terras para outros povos, tá? Ou seja, eles tinham medo de perder as terras para outros povos. Beleza, gente? Então eles estavam com medo de perder o território deles, tá bom? Para outros povos. Então ele decidiu povoar as terras que eram mais cobiçadas, que eram mais desejadas, tá? Eles decidiram começar a povoar por lá. Será um lugar que pessoas queriam muito pegar coisas de lá. Eles fizeram o quê? Protegeram aquele lugar. Aí depois ele foi protegendo os outros locais aos poucos, tá bom? Eles foram percebendo que só proteger esses locais, que foram os que eu citei, não era o suficiente. Eles tinham que proteger todo o território brasileiro, toda a costa brasileira, né? Todo o litoral brasileiro, para que eles encerrassem com a invasão de imigrantes, tá bom? De estrangeiros, tá bom? Beleza, gente? Beleza? Então essa foi a nossa aula sobre a chegada dos portugueses, tá bom?